Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar então o movimento aí no mercado institucional de leilões dos últimos 5 dias e tá tudo tranquilo como água de poço, como se diz aqui localmente. Então, 17 de outubro, LFT, Tesouro Selic, o governo federal conseguiu captar 10 bilhões e 360 milhões. O mercado comprou todos os papéis ofertados, 1 milhão de papéis pelas instituições comuns, né? Aqui, volta 1. E na volta 2, que são aquelas instituições formadoras de mercado, que tem mais poder financeiro, comprou um pouco menos da metade, mas ainda assim 227 milhões de reais, o que é uma quantia também respeitável. O pessoal fica preocupado. Tivemos aí amigos do canal que reproduziram uma matéria, né, falando que a projeção que a Selic em 4%, e a inflação de 4,5% ou de 4,3%, que é uma média do período tal. Assim, não dá para fazer a projeção fazendo uma média do passado. Isso está completamente errado. Assim como a rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, inflação passada não garante inflação futura, certo? Esse raciocínio é mais do que pertinente quando a gente vai olhar uma coisa dessas. E aí a pessoa pega uma Selic 4%, que são ainda setores de analistas que são grupos pequenos que estão alavancando essa possibilidade, e a pessoa já trata aquilo como verdade, certo? Então não dá para analisar assim. Aí você simplesmente não vai encontrar no que investir, porque está usando tudo errado. Então não dá para fazer isso. Então assim, ó, qual é a verdade? A verdade é, nós temos o Tesouro Selic com uma margem boa acima da inflação. Nós temos uma Selic de 5,5, o que corresponde a 5,4, em cima de uma inflação de 2,89, olha aí, 186% da inflação. Então tem uma margem excelente. Tubarões continuam comprando, continuam colocando nos seus produtos. Se daqui a pouco a Selic vai para 5%, fica em 4,9%, mesmo assim, bota uma inflação de 3%, olha aí, 63% acima da inflação. Então, tá tranquilo, por isso que eles estão comprando absolutamente tudo, certo? Então, se você acha que é um erro comprar o Tesouro Selic com base naquele raciocínio, né? Então as instituições financeiras estão rasgando 10 bilhões de reais? Claro que não, né? Muito bem, vamos para o próximo. Resultado também do dia 17 de outubro, e aqui eu acho que tem os dados mais importantes. Nós temos aí tesouro prefixado sem pagamento de juros, né? De curto prazo, que vão vencer agora, em abril de 2020, 6 meses. E olha aqui a taxa, pessoal, 4,51%. Isso aqui, vamos pensar. O que foi vendido? Tudo. 1 milhão de títulos ofertados, 1 milhão de títulos vendidos. 980 milhões de reais captados. Numa taxa de 4,51, pessoal. Papel para 6 meses rendendo 4,51. Por que comprar isso se a Selic que eu mostrei agora há pouco, papel aí tá rendendo 5,4, talvez 4,9 com a próxima reunião que a gente vai dar a cobertura aqui também, sem dúvidas. Porque isso aqui, pessoal, eles já estão vendo 4,5 no limite. No limite. Então aqui tem que ter margem. Qual é a próxima queda? Dá para dizer com segurança que quem está colocando quase 1 bilhão de reais aqui, a 4,51% para abril do ano que vem, está apostando numa Selic de 4,25% ou 4% em abril do ano que vem, em abril de 2020, certo? Então,
E aí toda a curva junto, porque para outubro de 2021, 2 anos, menos de 5%, menos de 5%. Quanto que foi ofertado? 1,5 milhão de papéis, tudo vendido. Quanto que o governo arrecadou? 1,368,430,000 Muito, muito dinheiro alocado aqui, numa taxa aí menor do que 5% para 2 anos, certo? Isso aqui é muito significativo, pessoal, é muito significativo. Então, tem que ver que mesmo para prazos maiores, a taxa vai ficar abaixo de 5%, porque a gente vê que o mercado está botando muito dinheiro nessa possibilidade. E o papel mais longo, olha aí, para quase 4 anos, não dá bem para comparar com o nosso pré-25, porque o nosso pré-25 tem 1 ano e meio a mais de duration. O que acontece? 5,7, gente. E o mercado comprou tudo. 4 milhões e meio de papéis, mais de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Então, gente, o mercado continua precificando uma queda vigorosa, uma queda forte mesmo na Selic, para algo que talvez fique em 4,25%, talvez 4%. Eu vou continuar mostrando para vocês como ficarão os próximos leilões. Vamos falar agora das NTNFs. Bom, NTNF, Tesouro Prefixado com Juros, o Tesouro Nacional ofertou um pouco menos, e aí o mercado absorveu absolutamente tudo nas duas voltas. Quer dizer, o que vocês viram ali, que as instituições formadoras de mercado secundário, a volta 2, né? Eles não estavam comprando tudo dos outros prefixados, comprando aí, por exemplo, de curtíssimo prazo, eles compraram menos da metade. Mas os prazos para 2021 e 2023 eles compraram tudo. Olha aqui, ó, 300 mil compraram 299. E 900 mil ofertados compraram 899 mil. Compraram praticamente tudo. Então, pessoal, na NTNF a gente vê a mesma coisa. É só alargar um pouco mais o prazo no prefixado que todas as instituições financeiras compram tudo. Todas compram tudo, certo? E o volume financeiro aqui passa um pouquinho de 1 bilhão de reais, como vocês podem ver, porque o Tesouro ofertou menos. Se tivesse ofertado mais, teria conseguido captar mais. Qual taxa, gente? Pasmem, para 2025, 6,09%. E para 10 anos, 2029, 6,6%. Aí que a gente fica se perguntando, esse prefixado aventado aí na matéria da Infomoney, que a gente comentou já no outro vídeo, para 20 anos, provavelmente sairá em 2020 com vencimento em 2040, 1º de janeiro de 2040. Eu acredito que vai ser nesse formato aqui, NTNF, pagamento de juros semestral. Hoje, que taxa esperaria, gente? Uma taxa aí talvez de 7,2%, 7,3%, tá? Então, se vocês quiserem que nós façamos assim algumas especulações de movimento de taxa no futuro e tal, mesmo sem o papel ter saído, deixa aqui nos comentários que eu preparo um conteúdo para vocês nesse sentido. Agora vamos lá para os papéis queridinhos do nosso canal, que são as NTNBs. Tá aí. Então, vamos ver aqui o que nós temos. Nós temos até notícias interessantes, ó. Porque os prazos bem longos, 2035 e 2055, esse prazo aqui, 55, nós não temos, infelizmente. Vejam que foi comprado praticamente a metade do que foi ofertado, numa taxa de inflação mais 3,3%. O que dá aí, grosso modo, 6,6%, 6,7%. Né? Realmente é impressionante. Compraram quase a metade do que foi ofertado, 250 milhões de reais. Muito bem. Agora, no
2024, que é um papel que eu comento muito, que eu gosto muito também. Vejam só, pessoal, taxa de 2,23, foi comprado 2/3, um pouco mais de 2/3, né, do que foi ofertado. 74% do que foi ofertado. Realmente, essa tendência dos tubarões estarem comprando mais Tesouro IPCA 2024, que a gente apontou no nosso último levantamento, continua, está mantido, certo? E vejam que está aí pagando 2,23. E eles colocaram quanto, gente? Eles colocaram 2 bilhões, 121 milhões nisso. Né? E às vezes a gente se preocupa aí de colocar parte do nosso aporte mensal. Não, acho que não tem que ter esse medo. A gente tem que ter o prazo. A gente tem que ter o prazo, porque numa eventual retomada da inflação e aumento de percepção de risco e aumento da taxa, no futuro a gente vai fazer o aporte mensal com uma parcela maior, se essas taxas mais atrativas voltarem a acontecer no futuro. E essa taxa que hoje parece ruim, a gente na verdade não sabe, certo? O que eu posso dizer dessa taxa? Você compra se você pode ficar. Vejam aqui, o 2028 já derrubou de 3%. Lembram que eu fiz um vídeo mostrando aí que estava em 3%, que eu comentei aquela questão das seguradoras, né? Olha, 2,76, quer dizer, o derretimento continua forte. E para 2035, 3,07. Todas essas taxas aqui, pessoal, se vocês forem ver, no Tesouro Direto estão um pouco melhores. Olha aqui, ó. Nós temos 2,27 no 24, ali estava 2,23, então a taxa maior, o preço é menor, então o papel está mais barato para nós. No 35, 3,07, para nós 3,17, então realmente o Tesouro está pagando um pouquinho mais para nós, certo? No IPCA com juros, 3,03, aqui está um pouquinho menos do que no mercado primário lá de leilões. Vamos ver o 2050 3,33, o 55 3,36. Praticamente aí o mesmo deságio no 35. Então, pessoal, em conclusão, eu acredito que as notícias são boas. Eu acredito que a gente pode concluir que o mercado está precificando uma queda da Selic para 4,25 ou talvez 4%. Tem que ter mais dados, tem que esperar mais leilões, tem que esperar o andar da carruagem aí para a gente poder concluir melhor isso. Acho que uma tendência bem clara é que houve aumento na demanda pelos tesouros IPCAs e o 2024 assume um protagonismo nesse cenário. E os prefixados com juros, o mercado institucional gosta bastante desse papel. Se o governo lançar um pré de 20 anos nesse formato, eu acredito que os tubarões vão comprar tudo, certo? Depois a gente faz o debate aqui, eu vou dar a cobertura para vocês quando esses fatos aí acontecerem. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por investir e bons investimentos a todos.